Olá, pessoal. Eu sou o professor Scandelari e vamos resolver juntos algumas questões de ótica dentro da física relativas aos vestibulares da FUVEST e da Unicamp. São questões de múltipla escolha e algumas questões abertas. Vamos ler juntos a nossa primeira questão. Astrônomos observaram que a nossa galáxia, a Via Láctea, está a 2,5 vezes 10 a sexta anos-luz de Andrômeda. Primeiro detalhe, ano-luz é unidade de distância e não de tempo. Um ano-luz corresponde à distância percorrida pela luz durante um ano. Portanto, essa unidade, repito, ano-luz, é unidade de distância, mas nos dá também uma ideia do tempo que a luz gasta para percorrer essa distância. O teste que estamos resolvendo nos disse que a galáxia está a 2,5 milhões de anos-luz da Terra. Essa distância a ser percorrida pela luz em 2,5 milhões de anos. Muito bem, continuando a ler. Esta é uma galáxia mais próxima da nossa. Com base nesta informação, estudantes em uma sala de aula afirmaram o seguinte. Primeira afirmação, a distância entre a Via Láctea e Andrômeda é 2,5 milhões de quilômetros. Isso não é verdade. A distância entre a nossa galáxia, a Via Láctea e Andrômeda é 2,5 milhões de anos-luz, que corresponde a uma distância muito maior que 2,5 milhões de quilômetros. Lembrando, 2,5 milhões de anos-luz é a distância percorrida pela luz em 2,5 milhões de anos. Portanto, essa alternativa é falsa. Vamos ler em seguida, não a segunda, mas a terceira alternativa antes. Olha lá. A luz proveniente de Andrômeda leva 2,5 milhões de anos para chegar à Via Láctea. Pessoal, se a distância entre Andrômeda e a nossa galáxia é 2,5 milhões de anos-luz, isso significa que a luz percorre essa distância aproximadamente em 2,5 milhões de anos. Porque essa unidade, ano-luz, além de nos dar a ideia da distância percorrida pela luz, nos dá também uma ideia do tempo que ela gasta para percorrer essa distância. Repito, se a galáxia está a 2,5 milhões de anos-luz da Terra, então a luz que parte dessa galáxia e vem para cá leva 2,5 milhões de anos aproximadamente para nos atingir. Essa opção é verdadeira. Voltamos agora à segunda opção que nós pulamos. A distância entre Via Láctea e Andrômeda é maior que 2 vezes 10 a 19 quilômetros. Para saber se essa opção é verdadeira, precisamos calcular. E vamos continuar a ler o teste para ter todos os recursos para esse cálculo. Vamos lá. Nas questões em que for necessário, adote para G, aceleração da gravidade, na superfície da Terra, o valor de 10 metros por segundo ao quadrado. Para C, velocidade da luz no vácuo, o valor de 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Está correto o que se afirma em 1, 2, 3, 1 e 3, 2 e 3. Vamos descobrir. Um ano vale aproximadamente 3 vezes 10 a sétima segundos. O que é que o problema nos forneceu como um dado muito importante? Um ano tem 12 meses, um ano tem uma certa quantidade de dias, e um ano tem exatamente 3 vezes 10 a sétima segundos. Talvez não exatamente, mas é um valor que nós podemos usar em nossas contas. Olha lá, S igual a S0 mais VT é a equação do movimento retilíneo uniforme. Por que estamos usando essa equação? Porque a luz se propaga no espaço sideral com velocidade constante que nos foi fornecida, 3 vezes 10 oitava metros por segundo, e em trajetória retilínea. Então, ela descreve um movimento retilíneo uniforme, por isso podemos usar essa relação, S igual a S0 mais VT. Mas como não existe espaço inicial para a luz, cortamos S0. Substituímos a velocidade, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo, e o tempo que a luz gasta para vir dessa galáxia até nós. Esse tempo que a luz gasta para vir dessa galáxia até nós é 2,5 vezes 10 a sexta anos. Ou seja, 2,5 milhões de anos. Passando de ano para segundo, multiplicamos por 3 vezes 10 a sétima. Chegamos à conclusão, fazendo os cálculos, que o espaço percorrido pela luz desta galáxia até a nossa corresponde a 2,25 vezes 10 a 19 quilômetros. Repito, 2,25 vezes 10 a 19 quilômetros. Voltando às nossas opções, nós percebemos que a segunda diz:
a distância entre a Via Láctea e Andrômeda é maior que 2 vezes 10 a 19 quilômetros. De fato, é maior. Você calculou 2,25 vezes 10 a 19 quilômetros. É um pouquinho maior. Portanto, a opção correta será: estão certas a segunda afirmativa e a terceira. Isso nos permite marcar o item E. 2 e 3 estão corretos. Vamos para a nossa próxima questão. Pesquisas atuais no campo das comunicações indicam que as infovias, sistemas de comunicação entre redes de computadores, como a internet, por exemplo, serão capazes de enviar informações através de pulsos luminosos transmitidos por fibras óticas com frequência de 10 a 11 pulsos por segundo. 10 a 11 pulsos por segundo. Pulsos por segundo, oscilações por segundo. Isso pode ser substituído por hertz. Então, a frequência é 10 a 11 hertz. Prossiga lendo comigo. Na fibra ótica, a luz se propaga com velocidade de 2 vezes 10 oitava metros por segundo. Realmente, a velocidade da luz na fibra ótica é um pouquinho menor do que no ar ou no vácuo. No ar ou no vácuo é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Na fibra ótica é 2 vezes 10 oitava metros por segundo, o valor que ele nos forneceu. Qual o intervalo de tempo entre dois pulsos consecutivos? O intervalo de tempo entre dois pulsos chama-se período. Então, nós vamos calcular o período, lembrando que a frequência dada é 10 a 11 Hz. O período é inverso da frequência, portanto, 1 sobre 10 a 11, que nos dá 10 a menos 11 segundos. 10 a menos 11 segundos é o período. É o tempo necessário para que a onda execute, por exemplo, uma oscilação completa. Segunda pergunta, leia comigo. Qual a distância em metros entre dois pulsos? A distância de um pulso para outro pulso é o que nós chamamos de comprimento de onda. Portanto, nós desejamos agora calcular este comprimento de onda e usaremos a relação, que é a equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda F, onde a velocidade é substituída por 2 vezes 10 oitava, que é a velocidade da luz no interior desta fibra. Lambda nós queremos calcular e a frequência é 10 a menos 11 Hz. Fazendo o cálculo necessário, achamos que o comprimento de onda é 2 vezes 10 a menos 3 metros. Portanto, essa questão está plenamente resolvida. Vamos juntos ler a próxima questão. Um raio monocromático de luz incide no ponto A de uma das faces de um prisma feito de vidro e imerso no ar. Raio monocromático de luz. A luz branca é feita de 7 radiações coloridas: vermelha, alaranjada, amarela, verde, azul, anil e violeta. O teste nos diz que o cristal é atingido por uma dessas radiações. Uma única radiação é monocromática. Vamos ler o restante desse teste. A figura 1 representa apenas o raio incidente I e o raio refratado R num plano normal às faces do prisma, cujas arestas são representadas pelos pontos P, S e T, formando um triângulo equilátero. Os pontos A, B e C também formam um triângulo equilátero e são, respectivamente, equidistantes dos pontos P e S, ST e T e P. Considere os raios E1, E2, E3, E4 e E5 que se afastam do prisma, representados na figura 2. Muito bem, o teste está nos fornecendo um prisma que é atingido por uma radiação monocromática, no caso vermelha, que é esta primeira figurinha. A radiação vermelha incide no prisma com ângulo de incidência 60 graus e se refrata nesse ponto A com ângulo de refração 30 graus. E o teste está querendo saber, na realidade, quais são os possíveis raios originados a partir desse que foi ilustrado na primeira figura. E ele nos dá várias opções. Quais são as opções? O raio E1, E2, E3, E4 e E5. E você terá que analisar comigo, desses 5 raios, 1, 2, 3, 4 e 5, quais serão possíveis de serem obtidos a partir da radiação vermelha incidente original. Vamos fazer isso. Perceba que a radiação original monocromática dada pelo teste, eu representei aqui em preto, só para você diferenciar aquilo que nos foi fornecido. Essa radiação, no entanto, continua sendo vermelha. Representamos dessa forma para você perceber o que foi dado no teste.
Como o ângulo de incidência da radiação é 60 graus, o ângulo de reflexão deve ser igual a 60 graus também. Portanto, esse primeiro raio, E1, é verdadeiro. O raio dado, que aqui está em preto, penetrou no prisma e refratou-se segundo o ângulo de 30 graus. Ele vai atingir essa face do prisma, a base do prisma, no ponto B, e irá refletir-se, formando novamente ângulos de incidência e reflexão iguais. Mas ao refletir-se, um pouco da luz refrata-se, passando para o meio externo ao prisma. Perceba que o raio refratado em B não segue reto, ele afasta-se da linha normal. No ponto B, é exatamente o que deve acontecer. Quando o raio passa de um meio mais refringente, que é o prisma, para um meio menos refringente, que nesse caso provavelmente é o ar, ele naturalmente afasta-se da linha normal. Portanto, este terceiro, que chamamos de E3, ele afastou-se da normal e é realmente um raio correto. O raio refletiu em B, atingiu o ponto C e sofreu nova refração. Em vez de seguir reto, ele refratou-se, afastando-se novamente da normal. Esse é o raio E4. Estão corretos, portanto, os raios E1, E3 e E4. Estas são as nossas opções. A alternativa correta é a D de dado. Somente os raios E1, E3 e E4. Vamos para a nossa próxima questão. Na figura seguinte, A é o olho do observador e L é uma lente de planos focais L1 e L2. Para que a lente funcione como uma lente de aumento, isto é, para que o observador enxergue a imagem direita e maior que o objeto, este deve ser colocado a que distância da lente, ou seja, em que posição. Pessoal, nós temos um observador com uma lente de aumento na mão, que poderia ser esse pequeno controle remoto. Eu quero observar um objeto qualquer que poderia ser o meu dedo. Portanto, o meu dedo deve ficar entre meus olhos e a lente ou entre a lente e um ponto qualquer. Logicamente, voltamos à figura na tela. O objeto deve ficar em L1 entre o olho e a lente, ou será que o objeto deve ficar após a lente na posição L2? Já que L1 é o foco da lente, L2 é o outro foco da lente, o objeto tem que ser colocado numa posição que corresponda a uma distância menor que a distância focal. Nessa posição em que está o meu dedo, está o plano focal L2 e a lente. O objeto, então, vai ser colocado nesta posição, entre a lente e o plano focal L2. Muito bem, o objeto deve ser colocado entre L e L2. Essa é a nossa resposta. Vamos para a próxima questão. As questões 5 e 6 relacionam-se ao texto abaixo. Albert Einstein, Prêmio Nobel de Física, publicou em 1905 5 estudos em que definiu a natureza da luz, revolucionou os conceitos de tempo e espaço e formulou a mais conhecida das equações. Segundo a teoria da relatividade especial, formulada por Einstein, a relação E igual a mc ao quadrado expressa essa relaçãozinha conhecidíssima no mundo inteiro, energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, está mostrando o quê? Ela mostra que massa e energia podem ser convertidas uma na outra. Tanto a energia pode ser convertida em massa, como a massa pode ser convertida em energia. Aliás, uma das primeiras aplicações dessa relaçãozinha foi descoberta quando se explodiu a primeira bomba atômica. Uma pequena quantidade de massa transformou-se em uma quantidade monstruosamente grande de energia. Vamos ler juntos as opções nesse teste. Item A. A energia cinética para corpos com velocidade igual a raiz de 2c. Não, essa relaçãozinha está expressando uma conversão de matéria em energia e de energia em matéria. A alternativa A não tem nada a ver com isso. Ela está mostrando a possibilidade da massa de um corpo ser convertida em energia e vice-versa. Agora sim, a opção correta é exatamente a B de bola. Massa e energia podem ser convertidas uma na outra. Vamos para a próxima questão. A próxima questão diz: um dos estudos de Einstein versou sobre o efeito fotoelétrico, marco histórico no desenvolvimento da mecânica quântica. O efeito fotoelétrico é, pessoal, a luz pode arrancar elétrons de uma superfície metálica. No ano de 1887, Hertz descobriu
que uma chapa de metal iluminada com luz violeta, particularmente, emitia elétrons e ficava carregada positivamente. Hertz não soube explicar que fenômeno era esse em que a luz arrancava elétrons de uma superfície metálica. Isso foi em 1887. No ano de 1900, Max Planck, que foi também professor de Einstein, avançou nas explicações do efeito fotoelétrico e disse que, quando um elétron é arrancado de uma superfície metálica, é porque esse elétron absorveu uma quantidade fixa de energia, que ele denominou de quantum, mas não avançou muito além disso. Ele, Max Planck, mais tarde foi tomado como base por Einstein, por volta de 1905, e Einstein explicou que o elétron arrancado do metal absorveu uma quantidade fixa de luz, sim. Essa quantidade fixa, que o nosso amigo Max Planck chamava de quantum, Einstein batizou de fóton. E Max Planck falou ainda um detalhe a mais. Ou um elétron absorve um fóton ou nada. Vou repetir. Essa frase está adaptada, misturando os conceitos de Planck e de Einstein. Ou o elétron arrancado do metal absorve um fóton ou nada. O elétron que sai do metal é chamado fotoelétron e ele não pode, para sair do metal, absorver meio fóton ou 2 fótons ou 1 fóton e meio. Ele absorve exatamente um fóton. Voltando a repetir, o efeito fotoelétrico consiste na emissão de elétrons por uma superfície metálica quando sobre essa superfície incide a luz. E cada elétron arrancado do metal, chamado fotoelétron, absorve um fóton, nem mais nem menos. Vamos ler as alternativas. O efeito fotoelétrico é emissão de fótons por elétrons de valência de certos metais. Não. Efeito fotoelétrico é emissão de elétrons que absorveram luz. A produção de luz a partir da corrente elétrica em resistores não ôhmicos também não condiz com aquilo que acabamos de comentar. A absorção de um elétron por um material após a emissão de um fóton de raio-x. Efeito fotoelétrico é a absorção de um fóton por um elétron. Errado. A mudança de frequência da luz quando um fóton interage com um elétron. A luz não vai mudar de frequência. A luz vermelha tem sempre a mesma frequência, que é diferente da luz verde, que é da luz azul ou da ultravioleta. A frequência de uma radiação não se altera. É a emissão de um elétron por um átomo devido à absorção de um fóton. A alternativa E está correta. O efeito fotoelétrico corresponde à absorção de uma partícula de luz, que é o fóton, por um elétron de uma superfície e, em função disso, o elétron pode ser ejetado dessa superfície. Então, a opção correta é a E. Vamos, moçada, para a nossa próxima questão. Leia comigo. Nos olhos das pessoas míopes, um objeto localizado muito longe, isto é, no infinito, é focalizado antes da retina. À medida que o objeto se aproxima, o ponto de focalização se afasta até cair sobre a retina. A partir desse ponto, o míope enxerga bem. A dioptria, V, ou grau de uma lente, é definida como o inverso da distância focal. E um grau é 1 metro a menos 1. Considere uma pessoa míope que só enxerga bem objetos mais próximos que 0,40 metros de seus olhos. Primeiro, vamos rever. Miopia é a dificuldade que uma pessoa apresenta para enxergar objetos distantes. O ponto remoto de uma pessoa de visão normal está no infinito. O ponto remoto é o ponto mais distante que uma pessoa pode enxergar. No caso do míope, o ponto remoto não está no infinito. Está a 20, 30, 40 centímetros dele. Está perto, está mais próximo, o que faz com que o míope não tenha visão nítida para longe. Esse teste está nos dizendo que uma pessoa míope só enxerga perfeitamente bem sem óculos até no máximo 0,40 metros de seus olhos, que são aproximadamente 40 centímetros. Faça um esquema mostrando como uma lente bem próxima dos olhos pode fazer com que um objeto no infinito pareça estar a 40 centímetros do olho. O problema do míope é que o seu olho sofreu um leve achatamento, afastando a retina do cristalino. Isso faz com que a imagem no olho do míope se forme um pouco antes da retina. Nós precisamos corrigir a miopia usando uma lente que coloque a imagem sobre a retina. Então, o míope tem um achatamento do globo ocular,
o que faz com que a imagem se forme antes da retina. Vamos corrigir esse defeito de visão usando uma lente que coloque a imagem no olho do míope sobre a retina. Essa lente, conforme você verá no esquema, é a divergente. Perceba que o cristalino do míope recebe raios que vêm do infinito e essa imagem se forma um pouquinho antes da retina, que está aqui em azul. Colocando uma lente divergente antes do olho do míope, os raios que chegam paralelos divergem nessa lente e atingem o cristalino do míope. Ao atingir o cristalino, os raios novamente convergem, só que dando agora uma imagem final sobre a retina. Repetindo, a lente que corrige a miopia é a divergente. Mas por que a lente divergente corrige a miopia? É porque ela faz com que um objeto no infinito pareça estar no ponto remoto do míope, que é o ponto mais longe que ele enxerga normalmente. Olha aqui o esquema comigo. A lente divergente corrige a miopia ao colocar a imagem que formava antes da retina exatamente sobre a retina. É a mesma coisa que dizer que o objeto que estava no infinito, que não era visto nitidamente pelo míope, agora é visto porque esse objeto parece estar no ponto remoto do míope, que é o ponto mais distante que ele enxerga. Quero que você perceba ainda um outro detalhezinho extremamente importante. Se o ponto remoto do míope é 0,4 metros ou 40 centímetros, a distância focal da lente corretiva divergente é exatamente igual ao ponto remoto, 0,4 metros. Vou repetir. A distância focal da lente que corrige a miopia é igual ao ponto remoto do míope. Lembrando ainda de um detalhe importante. Como a lente é divergente, sua distância focal é negativa. Vamos voltar à tela. Qual a dioptria em graus dessa lente? Ou seja, o teste está pedindo a vergência do óculos que corrige a miopia dessa pessoa. Vamos calcular assim. A vergência é o inverso da distância focal. Como a distância focal é o ponto remoto, 0,4 metros, nós chegamos à conclusão de que a vergência, ou o grau desse míope, é 2,5 dioptrias. Repetindo, a vergência é o inverso da distância focal. Essa pessoa vai usar óculos de 2,5 graus, negativos porque a lente é divergente. No vestibular, você não vai falar em graus. Você vai dizer que o óculos dessa pessoa é de 2,5 dioptrias. Muito bem, vamos ao próximo item dessa questão. Até que distância uma pessoa míope, que usa óculos de 4 graus, pode enxergar bem sem os óculos? Ele quer saber agora qual é o ponto remoto, na realidade, desse míope. Até que distância ele enxerga perfeitamente bem sem os óculos? Nós vamos utilizar a mesma relação do item anterior. Veja comigo. A vergência é o inverso da distância focal. A vergência agora é 4 graus ou 4 dioptrias. Isolando a distância focal, achamos 0,25 metros. Passando para centímetros, 25 centímetros. Ou seja, esse míope enxerga perfeitamente bem sem óculos até 25 centímetros, que é a distância focal das lentes que ele usa. 25 centímetros é o ponto remoto, o ponto mais longe que esse míope enxerga perfeitamente bem sem óculos. Vamos juntos, mais uma vez, para a próxima questão. Vem cá. Em sistemas ópticos do tipo lente esférica ou espelho esférico, temos que 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', que é a equação de conjugação de Gauss, e o aumento em módulo é P' sobre P, onde P é a abscissa do objeto em relação ao sistema. P', abscissa ou posição da imagem em relação ao sistema. F é a abscissa focal do sistema, é a posição do foco. A é o valor absoluto do aumento linear transversal. Numa aula de biologia, o professor Zacarias resolve fazer a projeção de slides numa tela, obtendo imagens nítidas, mas maiores que a tela. Que providências deverá tomar para obter imagens nítidas que caibam na tela? Justifique. O professor Zacarias está projetando slides. Só que ao fazer a projeção, ele notou que esses slides, ao serem projetados, ficam maiores do que a tela que está na parede. Então, ele tem que tomar algumas providências para diminuir o tamanho da imagem projetada de forma que ela caiba, que ela se adapte à tela. O que é que o professor Zacarias deve fazer? Veja comigo.
O aumento é igual a P' sobre P. É a relação que nos foi dada agora nessa questão em módulo. Se nós queremos que a imagem caiba na tela, temos que diminuir o seu tamanho. Temos que fazer com que o aumento dado pelo projetor seja menor. Então, para que o aumento seja menor, temos que diminuir também P', que é a posição da imagem, que são, tanto aumento quanto P' são diretamente proporcionais. O que significa diminuir P'? Diminuir a posição da imagem. Significa aproximar a tela do projetor. A tela é o local onde está localizada a imagem. Diminuir a distância da imagem ao projetor significa aproximar a tela. Então, se o professor Zacarias aproximar o projetor da tela, a imagem vai diminuir o seu tamanho e poderá ser encaixada perfeitamente nessa tela, porque ficou menor. A outra possibilidade é afastar o objeto da lente que projeta a imagem, ou seja, aumentar o P. Perceba que a posição do objeto, que nesse caso é a slide, é P e é inversamente proporcional ao aumento. Portanto, se a gente aumentar P, ou seja, afastar o objeto da lente objetiva, nós teremos um aumento um pouquinho menor e a tela conterá toda a imagem. Então, duas opções. Para diminuir o tamanho da imagem para que ela encaixe na tela, ou você diminui P', ou você aumenta P. Ou você aproxima a tela do projetor, ou afasta o slide da lente. Estas são as duas opções lógicas para atender o que foi pedido nessa questão. Muito bem, moçada, esta foi a nossa primeira aula para questões da FUVEST e Unicamp. Voltamos em breve. Até lá!